Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, 3 de outubro de 2024. Dia triste, né, para a comunicação brasileira. A morte, como você ouviu na programação da CBN, de Cid Moreira. Uma lenda da comunicação e com muita participação também, por que não dizer, no jornalismo esportivo. Já tivemos Cid Moreira apresentando o Globo Esporte, já tivemos Cid Moreira ancorando o programa de Copa do Mundo. Você que assistiu a Copa de 2010, eu tenho certeza, principalmente se você era um adolescente na época, que quando o amiguinho lá isolava a bola, você falava Jabulani. Grande Cid Moreira, 97 anos, comemorados na última sexta-feira, nos deixou nesta quinta. E claro que o CBN Esportes hoje também é uma homenagem a esse grande gênio da comunicação. Vamos às manchetes do CBN Esportes de hoje. Começamos falando de Liga dos Campeões, mas 9 jogos deram sequência à segunda rodada da Champions ontem à tarde. Alguns resultados que surpreenderam, né? A derrota do Bayern de Munique por Aston Villa por 1-0 e o tropeço do Real Madrid fora de casa também por 1-0, gol do Lille marcado de pênalti, né? Depois de um toque de mão do Camavinga. Então o Real Madrid também perdendo por um time de segundo escalão do futebol francês. No próximo dia 22, a Champions volta com a terceira rodada e esses times em ação buscando a recuperação. E o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Tudo. Um excelente dia para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes Hoje é quinta-feira. Cara, eu quase falei sexta-feira. Não sei porquê. A vontade é tanta, né? A vontade é porque essa semana tá longa, né? Sim. Começou segunda na É uma semana de muito trabalho e muita frustração até aqui para os times de Campinas. Mas então, estou ansioso para a recuperação. E a recuperação pode acontecer no sábado, porque o Guarani enfrenta o Ituano, confronto direto. Esse jogo acontece às 5 horas da tarde no estádio Novelli Júnior. Ainda em relação à dúvida se o Luan Dias vai ou não para o jogo. Luan Dias que fez falta, né, no empate contra o Avaí em 0-0, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco, o Pegorari, ele deu entrevista coletiva ontem. O Pegorari é um cara que não guarda sentimento, ele coloca tudo pra fora, principalmente quando ele dá entrevista após as partidas. E ele cobrou muito o setor de ataque. E ontem ele foi pra coletiva de imprensa lá no Brinco. E manteve a cobrança. Até porque, se o Guarani não conseguir vitórias dentro e fora de casa, o resultado pode ser o que nenhum torcedor do Guarani deseja. Daqui a pouco a gente ouve o Pegorari e fala também sobre a preparação do Bugre. Aliás, hein? O Brinco vai ser palco do jogo entre São Paulo e Vasco da Gama pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF acabou de confirmar a informação, então o estádio do Guarani vai ser palco, vai ser a casa do São Paulo por um dia no Campeonato Brasileiro, Júlio. Falando de futsal, no sufoco, com 2 gols de Diego com Y. O Brasil venceu a Ucrânia por 3-2 na semifinal da Copa do Mundo de Futsal 2024 e vai à grande final. O Brasil não chegava numa final desde 2012, aquele timaço do Neto, que tinha o Falcão também, e agora o Brasil vai disputar o hexacampeonato. Vem o hexa aí? É Brasil contra a Argentina ou França que se enfrentam daqui a pouco ao meio-dia. E o destaque no futebol paulista, alô Gabriel Dudziak. O Corinthians perdeu para o Flamengo por 1-0 no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, o alvinegro foi dominado pela maior parte do duelo, mas se safou de uma derrota pior. O Palmeiras tem esperanças de contar com Mike, Marcos Rocha e Estevão contra o Bragantino no sábado, enquanto o São Paulo deve escalar Sabino e André Silva nas vagas de Alan Franco e Caleri, que estão suspensos contra o Cuiabá. Já o Santos fez um jogo-treino para os reservas, enquanto os titulares realizaram trabalhos técnicos visando a partida contra o Goiás na próxima segunda. Campeonato Brasileiro, 2 jogos abrem a 29ª rodada hoje à noite. O Fluminense recebe o Cruzeiro às 9h30 no Maracanã e é o reencontro do técnico Fernando Diniz com o Fluminense, com quem foi campeão recentemente da Libertadores. Mais cedo, às 7 da noite, tem o duelo da parte de baixo
entre Criciúma e Atlético Goianiense no Herberto Rios. E o destaque da Ponte Preta, a Macaca com notícias importantes do Extracampo também, né, Lupe? Importantes e preocupantes para o torcedor da Alvinegra. A Macaca dentro de campo tem também um confronto direto no sábado contra o Botafogo no estádio Moisés Lucarelli. Fora das 4 linhas, a Ponte Preta, com relação ao impasse, a data do pagamento da primeira parcela do plano de quitação de dívidas junto ao CNRD. O que é o CNRD? O que é o CNRD? É a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF. E por conta desse impasse, gerou aí um novo transfer ban para a Ponte Preta, que volta a ter a proibição no registro de novos atletas. Porém, a janela está fechada. Isso não vai causar nenhum impacto neste momento lá no Majestoso. A diretoria já está se organizando para quitar essa pendência e resolver esse problema o mais rápido possível. E no tênis, Carlos Alcaraz derrubou Jannik Sinner na final do torneio de Pequim, se sagrando campeão espanhol. Venceu o italiano por 2-1, parciais de 6-7, 6-4, 7-6 e uma batalha de 3 horas e 21 minutos. E hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro. Quem tem o destaque é Fábio Scheib. Grande abraço para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Abertura da 30ª rodada nesta noite, às 9h30 da noite, lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. O Operário, 10º colocado com 39 pontos, recebe a Chapecoense, que tenta escapar de vez da parte de baixo da tabela. A Chape é a 13ª, tem 34 pontos ganhos. Duelo, então, hoje às 9h30 da noite, lá em Ponta Grossa. E a análise do CBN Esportes é com Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço para você, Carlão. Outro abraço para você, Julião. Bom dia, ouvinte CBN. E hoje também, né, homenagear aí a Zeza Amaral. Perdemos Zeza hoje, 77 anos. Colunista, poeta, músico, já trabalhou na casa, colunas no Correio Popular. Um dos monstros sagrados da imprensa campineira, um dos gigantes da nossa cidade, e se foi vítima de um câncer, e que Deus o tenha, que Deus conforte toda a família. Olha, gente, gostei dos jogos da Copa do Brasil ontem, 2 duelos equilibrados, 2 duelos em aberto. O Vasco da Gama consegue levar a decisão para São Januário, apesar da vantagem ser do Galo. O mesmo acontece com o Corinthians, já vamos falar muito sobre esse clássico, mas olha, Corinthians deu bons indicativos, principalmente na reta final, de que poderá fazer frente ao rubro-negro, ao Flamengo. Continua sendo o favorito à vaga. Agora o Corinthians vai ser muito forte na Neoquímica Arena, eu tenho certeza disso. 11h12, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode mandar a sua mensagem para 991869070. 991869070, o WhatsApp está à sua disposição. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Eduardo Rodrigues Obolacha, coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito de Campinas com Mário Quintino. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Avenida Brasil. Quem vai em direção da Teodoreto ainda diminui a velocidade, proximidades da Barão de Itapura e também na altura do Guanabara. Nesses dois pontos tem obras acontecendo e tem interdição parcial, então atenção aí pela Brasil. Pela região, a Barão de Itapura e também a Carolina Florence são opções, por enquanto, seguem aí sem dificuldades. A Francisco José de Camargo Andrade também é um bom caminho nos dois sentidos. Quem utiliza a Marechal Rondon também segue sem problemas, tanto na chegada para o Castelo, quanto para quem vai acessar a Lix da Cunha. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN, agora 11h17. Chega de ser figurante no seu banco. Traga sua vida financeira para o C6 Bank e vire protagonista com o cartão C6 Mastercard Black. Peça já. Bom dia para você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. 11h18. Gabriel Dudziak está chegando com informações da derrota do Corinthians no Rio de Janeiro. No primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians decidiu colocar alguns reservas em campo para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Embora seja difícil estabelecer uma relação direta entre o fato e o jogo, foi inegável a superioridade rubro-negra. Depois de desperdiçar 3 chances de gol, o Flamengo encontrou as redes com Alexandro aos 31 minutos. O Corinthians, por sua vez, só teve uma oportunidade na etapa inicial. No tempo complementar, o alvinegro fez mexidas de nomes e esquema tático, mas seguiu sofrendo na defesa, embora tenha também criado no ataque. O placar, no entanto, não foi alterado. 1-0 para o Flamengo. Após o jogo, o técnico Ramon Dias disse que o calendário atribulado obrigou o Corinthians a mesclar titulares e reservas. Ponderou que a superioridade do Flamengo se concentrou no primeiro tempo, mas que o alvinegro também teve chances.
E, por fim, disse que os erros rubro-negros abrem a oportunidade para o Corinthians decidir o confronto em casa. Também tuvimos 3 ou 4, podíamos haber concretado, que foram, também as nossas foram muito claras. Y en el fútbol, cuando tenés situaciones y no la concretás, si es un mata-mata y tenés 2 partidos por jugar, le da la chance al adversario. A nosotros nos dieron la chance ahora. Na volta em Itaquera, o Alvinegro precisa ganhar por 1 gol para levar a decisão aos pênaltis. Palmeiras, São Paulo e Santos treinaram para os próximos confrontos das séries A e B. O Alviverde vai enfrentar o Bragantino fora de casa no sábado e existe a possibilidade de que os laterais Mike, Marcos Rocha e Estevão participem deste jogo. Isso porque os 3 que estão em transição física após se recuperarem de lesões trabalharam no campo em parte do treino desta quarta-feira, o que gera otimismo para a comissão técnica. Quem certamente volta são os volantes Zé Rafael e Richard Rios, que cumpriram suspensão. Também no sábado, o São Paulo enfrentará o Cuiabá no Mato Grosso. O técnico Luiz Ubeldia não terá o zagueiro Alan Franco e o centroavante Jonathan Caleri, suspensos pelo 3º amarelo. Sabino e Ferrarese brigam pela vaga na zaga, enquanto André Silva é o favorito a comandar o ataque tricolor. O ponta Eric também está suspenso, mas é reserva. Já o Santos escalou atletas pouco utilizados em um jogo-treino contra o Sport Clube São Bernardo. O Peixe venceu por 3-0 com gols de Billy Arce, Pedrinho e Yusufa Ninje. Os jogadores que normalmente são titulares, por outro lado, fizeram uma atividade técnica visando a partida contra o Goiás na próxima segunda-feira em Goiânia. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Fábio Scheib, acho que o grande erro do Corinthians ontem começa pela escalação do professor Ramon Dias, viu, Fábio? Mas tem essa questão, né, Júlio, de se livrar da zona de rebaixamento também. Tem um jogo importante no sábado contra o Internacional, um time que está na crescente no Brasileirão. E ontem contra o Flamengo ele tentou apostar nas fases anteriores, que deu certo, né? Próprio contra o Grêmio, contra o Juventude também, que mesclou a equipe. O Corinthians foi dominado no primeiro tempo, teve a sorte de ter levado só 1 gol. Teve o Flamengo reclama de um pênalti também logo no início da partida, né? Numa cabeçada do Bruno Henrique. Mas o Flamengo foi superior. O Corinthians conseguiu segurar até quando deu e 1-0 ficou até de certo bom tamanho para o Corinthians. Lógico, uma derrota nunca é boa, mas é possível o Corinthians reverter aqui na Neoquímica Arena, com certeza, ainda mais com o apoio da torcida. Mas o jogo ontem mostrou que o Flamengo queria realmente, estava com apetite, fazia tempo que o Flamengo não jogava daquela forma. Eu acho que ficou barato pro Corinthians, né, Carlão, por conta do volume do jogo. E o Flamengo, assim, além da falta de efetividade em alguns momentos para matar o jogo, teve alguns momentos no segundo tempo que ele correu riscos de tomar empate, inclusive. É engraçado, o futebol ele é maluco. Cada um tem um olhar sobre determinada partida. Eu fiquei assustado no início do jogo. Eu achei que ali no início da partida, ou o primeiro tempo, o Flamengo poderia realmente ter construído uma vantagem significativa. Agora, o final do jogo me deixou uma boa impressão, o Corinthians. Principalmente a entrada do Carrilho. Bom jogador. Carrillo. Isso. Bom jogador, volante que chega com personalidade. O Corinthians desperdiçou 2 chances claríssimas de gols com o Romero e com o Hector. Poderia ter marcado, poderia ter colocado aí uma pimentinha para o jogo da Neoquímica Arena. Estava conversando com alguns amigos flamenguistas e eles lamentaram o resultado, em virtude também de que o Flamengo poderia ter construído uma vantagem maior. Mas eu acho que o Corinthians terminou fortalecido o jogo de ontem. Apesar de todos esses problemas, apesar da superioridade do Flamengo, um Flamengo intenso realmente, mas a própria reação da torcida no final do jogo, comemorando, cantando, é assim que tem que ser. Eu vejo um Corinthians muito forte para encarar o Flamengo na Neoquímica Arena. É um Flamengo favorito, é um Flamengo que tem mais possibilidades, mas é um Corinthians que vai enfrentar o rubro-negro de igual para igual. Gostei da reta final do Corinthians ontem no Maraca. Ô, Júlio. Oi. O Fábio vai falar daqui a pouco. Eu esqueci que eu ia falar. Lembrei. Hugo Souza? O investimento que o Corinthians fez do Hugo Souza, né? 500 mil, mas valeu a pena, porque se não fosse o goleiro do Corinthians, esse placar seria muito mais elástico. Outro detalhe. Felipe Luiz chegou, olhou, viu como ele pegou. Sabe quando você entra num lugar assim, você precisa analisar com o olhar? Ele entrou no vestiário do Flamengo, ele olhou bem, identificou o problema só com o olhar. Colocou o Gabigol no jogo e acabou. O Flamengo jogou muito. E qual é o problema do Flamengo? É a birra do Gabigol. Jogou que bem, foi né? bem, hein? Foi bem. Nossa, fez ele gol, né? Não se valeu, ele mas faz aquele de letra. de Você é louco.
Ele Se jogou, faz não, mas aquele ele gol jogou direto, bem, mas meu amigo. parece, assim, não sei se esse é o problema, tá? Mas assim, parece que quando ele resolve jogar e o Felipe Luiz colocou ele de titular e ele foi bem, parece que, sabe, o Gabigol vai jogar, então vamos jogar. Sim. Parece que os caras compram a ideia do Gabigol. Não Pode sei. ser, mas pode ser que sim, pode ser que sim. O Gabigol, ele assim, é um Neymar, claro, com um grau bem mais baixo. Só que o Gabigol é aquela, ou ame ou odeie, porque é um cara que gera muita discussão, gera muito debate. Eu questiono alguns comportamentos do Gabigol, acho ele muito chato dentro de campo, muito reclamão. Eu gosto. Agora, o que ele joga é barbaridade. Se ele tiver fininho, na ponta dos cascos, realmente comprometido com a ideia do treinador, comprometido com a causa, ele é diferenciado. Ele mostrou isso ontem. Fora de forma, sem ritmo de jogo, e foi um fator importante para a vitória do Flamengo. Por isso, é um cara que, se estiver afim, é bom jogador, é um fator de desequilíbrio para o Flamengo. Gostei do Gabigol ontem. E no outro jogo, o Vasco saiu na frente com o golaço do Coutinho, mas aí teve um outro golaço do Arana e depois a virada do Galo. É uma boa margem, né, Fábio Scheibe, para o segundo jogo, 2-1 pro Galo. É o mesmo sentimento do Corinthians, o Vascaíno deve ter agora, porque no primeiro tempo, depois do gol do Coutinho, o Vasco conseguiu dominar o Atlético nos 15 primeiros minutos, mas depois só deu o Atlético amassou o Vasco no fim do primeiro tempo, até o final do primeiro tempo, fez 2 gols, poderia ter feito mais também. É verdade que o segundo tempo deu uma freada, né? Os dois times acabaram se prendendo mais, mas o Vasco sai com uma sensação positiva, né? Positiva de poder decidir em São Januário e a torcida apoiar lá no Caldeirão. Eu só queria falar uma coisa do jogo do Flamengo e Corinthians ainda. A gente tem que falar sobre a ganância dos diretores, né, da diretoria. Ontem a gente viu o Maracanã com 41 mil pessoas. Geralmente, em jogo assim, principalmente semifinal, lota, né? 65 mil pessoas. Mas ontem eles colocaram o ingresso, os diretores do Flamengo. 320 conto, né, no setor popular. Tá bom pra você ou não? Aí é brincadeira, né? Aí teve aquele espaço setor branco, o quê? né? No 41 popular. Popular. pessoas. R$320 Não, o popular. o que acabou rapidamente foi o setor norte, né? Que era o único setor realmente acessível ali para os torcedores. Desorganizadas atrás do ali. gol. O restante não tem como. Aí é brincadeira. Ô, Júlio, nesse jogo do Vasco, Da Gama. Vasco da Gama, aliás, você gorou, porque você jogou no nosso grupo, o Coutinho voltou querendo demais. Ué, mas ele não fez um golaço? Ele fez um golaço. Eu não falei. Ali, não, a partir daquele momento, a queda do Vasco, ela foi como se fosse um foguete Eu estava falando do sem gol. fogo. Ele foi um golaço, um gol Foi de um quem golaço, sabe, gol de mas, quem sabe, quem então, tem mas domínio. sabe que a gente bate muito na tecla quando vem um jogador da Europa, que é a questão do calendário? Coutinho saiu machucado de novo e pela Mas imagem... sem alarde, que o Rafael Paiva já falou que tá tudo bem, não é uma lesão séria. Quem que falou isso? Rafael Paiva. Você tá querendo... Quem que é Rafael Paiva? Treineiro, pô. Professor do Vasco da Gama, se você não sabe... Mudou? Né? Pô, você não tá sabendo, velho. Não era o Celso Rotti? Antônio Lopes. Não era o Antônio Lopes que tava de... Ó, o Alexandre do Nova Europa, bom dia. Já sabia que daria Flamengo, agora vão ser desclassificados aqui pelo Corinthians. O jogo da volta... Os dois estão vivos. E o Timão perde a final, previsão de um palmeirense. O Corinthians passa e perde a final. Rapaz, que loucura. Tá me cheirando o Vasco, hein? Rogério Pauletti lá em Sorocaba, abraço amigos da CBN. Carlão, você acha que os medalhões do Flamengo vão respeitar Felipe Luiz? Eu acho que sim, até porque o Felipe Luiz, ele é um cara sério e amigo dos caras, né? Não é aquele cara fanfarrão. E a prova disso foi ontem, né? O Felipe Luiz com ascendência sobre o grupo, o Gabigol chegou, abraçou no momento da substituição. Eu acho que ele tem tudo pra dar certo, né? Aquela famosa... O Flamengo, ele tem muita tradição nesse tipo de treinador, né? Andrade, 2009, Carlinhos, 87, 92, esses treinadores da casa, né? O Flamengo é o craque, o Flamengo faz em casa. E bons treinadores também. O Mengão tem muita tradição quando eles são revelados dentro da Gávea. Fala, Júlio, vai ter promoção no Jogo da Macaca? Quando os novos refletores serão instalados? Ricardo de Paulínia. Os Estão refletores tentando, né? do... O ingresso. Da Ponte, você tá falando? É. Desculpa. Os refletores chegaram, né, no estádio aqui em Campinas, eles foram importados, né, mas não tem uma previsão ainda. Acredito que vai ficar só pro ano que vem, os novos refletores da Ponte. A gente já tá na reta final da Série B, faltam quantos jogos em casa? Acho que são 4? 5 jogos. E outra, o fator Moisés Lucarelli vai ser importante para a Ponte nessa reta final. Então, assim, eu acredito que a instalação dos novos refletores vão acontecer no mês de dezembro para utilização no Campeonato Paulista e a temporada 2025. Pois não, Fábio. E sobre promoção de ingressos, a Ponte fez o pedido, mas ainda não está confirmado. Pois não, Fábio. Não, eu ia falar sobre o Carlão tá falando dos flamenguistas também. Teve o Jaime também, né, Carlão? Lembra Jaime, Copa do Brasil, bem lembrado, verdade. Jogou no Guarani, Jaime de Almeida. A Ponte garante a permanência no derby.
e automaticamente prejudica o Guarani. Manda aqui o Almeida. A opinião dele aqui, né? Fernando da Vila Industrial, grande Julião, sempre bom te ouvir, garoto. Opa, senhor Fernando da Vila Industrial, um grande abraço pra você. Muito obrigado pelo carinho. Ô, Júlio, eu tenho só mais uma outra informação, porque já começou a pipocar aqui nas nossas redes sociais que a CBF confirmou o jogo do São Paulo contra o Vasco, 30ª rodada. Esse jogo tá agendado para o dia 16 de outubro, é uma quarta-feira, às 9h45. Ainda não tem informações sobre ingressos. O São Paulo deve se manifestar um pouco antes da data do jogo, aí, numa sexta-feira anterior ao dia 16. Então ainda não temos informações sobre valores, se vai ser venda online, se vai ter venda na bilheteria. Então, torcedor do São Paulo, torcedor do Vasco também, a gente sabe que aqui em Campinas nós temos muitos vascaínos, então aguarde as informações. A única informação confirmada pela CBF é que São Paulo e Vasco, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 16/10, às 9h45 da noite, está confirmado para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ainda não temos mais informações sobre ingressos. Bom dia, amigos. Vida de goleiro não é fácil. Hugo foi o melhor da partida, mas uma falha decretou a derrota. JP de Moraes. Também achei que falhou. Tô assinando aqui com ele. Mas também eu achei uma falha assim... Mas se não fosse não ele, pode. seriam uns 10. Você acha que não fosse? Acho que foi uma falha assim que não pode. Eu acho que não pode. O goleiro daquele Júlio, lá, eu acho que não pode. Porque eu achei o talento do Alexandre. Concordo que falhou, mas eu achei. Mas até outro eu coloco ponto. muito na conta do Alexandre. A liberdade que o Alexandre teve. Como ele é um jogador também, talentoso, na marcação, Fagner. Aliás, Fagner tá o Fagner fortinho, hein? chega, né? É. Pois não, Fábio Scheib. Não, em relação ao gol anulado, foi bem anulado, né? A gente tem aquela visão da câmera mostrando que está a milímetros só de distância o Gabigol do zagueiro corintiano, mas tem outra imagem que mostra que ele está bem à frente realmente, o gol foi bem anulado pelo juiz. Eu achei no geral... contestado também. Eu achei no geral uma boa arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, eu tava preocupado, mas eu achei uma boa arbitragem, não acho que interferiu no resultado, não. Bom dia, JN, Lupe, Fábio, tamo junto, Sharon Now. O único título que o Flamengo vai ver esse ano, você sabe qual é, né? Domingo tem que votar, inclusive, viu, Cristiano Salvione aí. Então separe aí o título de eleitor para fazer a sua contribuição como cidadão. Abraço pro Derivaldo, mandando aqui um bom dia a todos. Flamengo 2-0. Era a aposta dele, ele errou por um gol, né? O Derivaldo Souza. Na volta do repórter CBN, a gente tem informações de Guarani e Ponte, agora 11h32. Repórter CBN. Quinta-feira, 13 de outubro de 2024. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão lamentou a morte do apresentador, jornalista e locutor Cid Moreira. Segundo a ABERT, o profissional foi uma referência e exerceu a atividade com ética e compromisso com a verdade dos fatos. A entidade ainda prestou solidariedade a familiares, amigos e fãs e colegas de trabalho de Cid Moreira, que foi vítima de insuficiência renal crônica. Ele havia completado 97 anos na sexta-feira passada. As inscrições para o concurso público da Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência, Dataprev, se encerram às 16h de hoje. Os interessados podem se candidatar pelo site da Fundação Getúlio Vargas, banca organizadora do processo. São 236 vagas imediatas e mais de 1.900 para cadastro de reserva. Os salários iniciais vão até R$ 9.173. As oportunidades vão para atuar no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina. As provas serão aplicadas no dia 17 de novembro. A Argentina e França disputam daqui a pouco a segunda semifinal da Copa do Mundo de futsal masculino. O jogo está marcado para o meio-dia. O vencedor vai encarar o Brasil no domingo. Ontem, a seleção brasileira bateu a Ucrânia por 3-2. Maior campeão da modalidade, com 5 títulos, o Brasil não chegava a uma decisão de Mundial desde 2012, quando superou a Espanha. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Esportes Campinas. Onze horas e 37 minutos. Vamos com informações do Guarani, porque ontem Antônio Lupe participou da entrevista coletiva do goleiro Pegorari. Você também, né? Também, estava lá. Aliás... Por que você falou que foi só eu, então? O Grupo EP... muito presente nas entrevistas coletivas. Sim. Ontem em todas as mídias, né? Rádio CBN, GE. Globo e também IPTV, na figura de Diego Alves. Diego Alves acompanhado de Oscar Herculano, que também estava acompanhando de perto ele através das lentes. Perfeitamente. Olha, Júlio, foi uma entrevista porque vamos explicar o contexto do Pegorari. Contra contra o Operário, ele já deu declarações fortes falando da queda de rendimento ofensivo da equipe. Ok. Depois de uma semana, o Guarani empatou em 0-0 com o Avaí em casa, resultado péssimo para a matemática do Bugre. E novamente o Pegorari, na saída do campo, voltou a criticar aí a baixa efetividade do Bugre para sair com a vitória. A assessoria de imprensa divulgou que Pegorari seria o entrevistado da semana. O que todo mundo imaginou? Ele vai tentar falar que se expressou mal e tudo mais... Mas não foi isso que aconteceu. Vamos ouvir o que disse o goleiro Pegorari, que explicou detalhadamente o porquê ele fez essas cobranças públicas em prol de uma só situação, o Guarani Futebol Clube. Bom, em relação ao jogo do Operário, foi conversado isso internamente. Internamente não, na pré-eleição do Alan, né? A gente está numa situação que a gente não pode se expor, principalmente em jogo fora de casa. A gente não pode se expor. Porque a gente tem que vencer os jogos. Você toma um, você toma dois fora de casa, complica todo um trabalho. Então, assim, a gente está numa situação que só os resultados em casa não vai ser suficiente pra gente. A gente vai ter que buscar ponto fora. E o que ele enfatiza toda a pré-eleição? Passa todas as características do goleiro, passa todas do lateral, do zagueiro, do volante, do meia, do extremo, do centroavante. Ele mapeia o jogo inteiro, correto? Ele mapeia o jogo inteiro. E nisso, principalmente na área do goleiro, a gente passa as qualidades e defeitos deles, como eu também sou estudado.
O Pegorário é bom em sair do gol e é ruim numa defesa cara a cara, por exemplo. Então, assim, a gente tem os caminhos para fazer isso, certo? E a gente chegava em certos momentos no jogo que a gente não estava fazendo isso de uma maneira efetiva. Só que, assim, de repente, em jogos, principalmente, repito, fora de casa, a gente vai ter 1, 2 chances de gol. Se a gente não for efetivo, ok, fizemos um bom jogo, parabéns a todos. A gente vai cair do mesmo jeito. Então, assim, o que eu quis dizer com essa fala? A gente tem que ser efetivo, porque você pode ter certeza absoluta, a gente pisa num jogo do Ituano, ou no próprio Sport na Ilha do Retiro, a gente volta com um resultado de 4-0, quem vai ser massacrado? Eu tô propício a essa responsabilidade. O goleiro, ele é propício a isso. A gente vai ser cobrado. Por que cobram mais de uns jogadores e menos de outros? Por rendimento. O jogador de futebol não quer ser criticado, ele tem que render. Pronto. É simples assim. É simples assim. E o Alan, mais uma frase dele que ele enfatiza, e isso eu acho que foi uma das coisas que mais se identificou comigo. O pai pode falar de você, como você deve jogar, a mãe, o empresário, o cachorro, o papagaio, o sogro, todo mundo. Cara, se cobra você. Tem que começar a vir a cobrança da pessoa. Tem que ser detalhista. Tem que ser detalhista. Para a gente sair dessa situação, vai ter que ter o 100% de todo mundo. 80, 90, não está dando. 80, 90 com os adversários que estão vindo, 80, 90. Ou a gente perde em detalhes, ou a gente está empatando jogos. A gente tem que retomar aquela confiança. A gente não pode cair num barulho da torcida dentro de casa. O resultado, a situação, a gente completou um turno na lanterna da competição. Quer que o torcedor venha aqui apoiar a gente? Não vai vir. A gente tem um trabalho diferente, a gente mexe com a emoção das pessoas. Por mais que seja, todo mundo tem um trabalho que realmente é muita responsabilidade. Eu não estou falando de outras áreas. Só que a gente trabalha com emoção, com paixão. O torcedor quer ver seu time lá em cima, cara. Entendeu? A gente não pode cair na pressão de agora, de 2.000, 2.500, 3.000 pessoas que estão vindo pela fase do clube, que ainda são fiéis e vêm no estádio. Entendeu? Se a gente quer alavancar, ter passos maiores na carreira, a gente tem que se acostumar com isso. A gente é pago para isso. Somos jogadores de alta performance. Onde foi dito no vestiário, 1% que você melhora é um pique que você dá mais que o zagueiro chega atrás de você e te causa um pênalti. É uma bola que você antecipa na área, é uma defesa que você faz. A gente tem que se preocupar com os mínimos detalhes daqui para frente. Acho que, para colocar um pingo nos is aí, acredito que isso não repercutiu mal, até porque não é a minha intenção, né? Se alguém se sentiu ofendido, estou aqui publicamente pedindo desculpa, que não foi a minha intenção fazer isso. Eu só estou aqui em prol da instituição e para a gente, profissionalmente, um rebaixamento com o Guarani é um desastre. Com todo respeito aos outros clubes que estão na zona de rebaixamento, mas a grandeza do Guarani, desculpa, é algo que pesa diferente. Então, repito, peço desculpa para algum jogador que se sentiu ofendido, não foi minha intenção, certo? E que daqui para frente a gente consiga aí dar esses passos grandes aí, rumo à vitória e embalar umas 3, 4 aí pra gente dar uma respirada no campeonato. Errado não tá. Pelo menos o Pegorari foi muito sincero em relação a essa questão. Eu acho que assim, se tivesse que pra decidir pra um lado, eu acho que ele tá certo. Porque fora de casa, todo mundo sabe que é difícil. O Guarani só ganhou uma fora de casa. Teve um monte de chance pra fazer o gol contra o Operário. Não conseguiu. E aí, se toma 4 gols, a bucha estoura em quem? Eu acho que ele tá certo. Agora, aí é onde você vai entrar e eu deixo você bater essa bola com o Carlão. Como é que isso caiu dentro do vestiário? Aí já é uma outra situação. Cara, é que assim, eu tenho um grande problema. Pra imprensa é ótimo que o Pegorari fale, porque a gente vai ter debates aqui. A entrevista ontem deu o quê? 30 minutos? Mais. Exatamente, foi uma entrevista muito legal no ponto de vista de explorar como imprensa e debates. Mas eu tenho um receio que o jogador de futebol, essencialmente, e desculpa generalizar, tá, gente? É do que eu tenho contato, né? O nosso contato já foi mais presente, mas o jogador, no modo geral, ele tem um ego muito difícil de lidar. Então, esse tipo de fala, às vezes, cai como uma bomba dentro do vestiário. Eu entendo que o Pegorari quer mexer com o brilho dos jogadores, mas é um movimento perigoso também. Cara,
O Pegorari hoje, ele é o melhor entrevistado do futebol de Campinas, sem dúvida alguma. Verdade. Traça um paralelo com a Ponte Preta, com o Guarani, com jogadores da região, times da região. O Pegorari, para nós da imprensa, Lupe, repórter, é sensacional, porque você vai conseguir extrair coisa boa. Tanto é que gera um debate, se tivéssemos mais tempo, debateríamos muito sobre o Pegorari. Enquanto a entrevista rolava, eu pensava que a gente trocava olhares e conversava, ele só disse verdade. Nisso eu concordo com o Lupe, ele só disse verdade. E uma coisa que eu gosto do jogador de futebol, se colocar no lugar do torcedor. Porque quem sofre com essa campanha é o torcedor. Porque amanhã, o Pegorari, devido à boa Série B que faz, ele vai para a Série A, ele vai para um clube mais estruturado de uma Série B, ele vai para o exterior, o João Vitor vai embora, outros jogadores vão embora, e quem fica é o torcedor, acompanhando essa draga dessa Série C, que é um campeonato horroroso e que se o Guarani cair vai complicar demais. Ou seja, concordo com as falas do Pegorari. Aí eu entro no campo que o Júlio disse. Eu acho muito perigoso, neste momento, ele externar. Eu acho que essa cobrança ela tem que ser feita realmente. Ô Caio Dantas, ô João Vitor, que mais? Ô Maranhão, ô Marlon, tal. Agora, externar é perigoso, justamente pelo meio que ele trabalha. O mundo do futebol é um mundo complicado, recheado de vaidades. Esse tipo de declaração às vezes pode chegar distorcida para o companheiro dele. Ou seja, no momento em que o Guarani precisa ter tranquilidade e paz no vestiário, ele pode transformar aquele terreno em ebulição. Então, por isso, eu acho perigoso. Acho legal se posicionar, acho ótimo se colocar no lugar do torcedor, mas eu acho um momento perigoso para externar. A cobrança cara a cara tem que ter. Ele tem que chegar no Caio Dantas e falar: e aí, meu, aquele gol contra o Paysandu que você colocou na trave é gol para fazer. Ô, Marlon, vamos pensar um pouquinho, arrematar melhor. João Vitor, velocidade legal, mas técnica para arrematar em gol também. Enquanto isso, eu, debaixo dos 3 paus, eu tento garantir também. Eu acho que dentro dessa situação, eu acho legal, eu acho importante. Agora, pegar um microfone de CBN, de outras empresas aqui da região para externar, eu acho perigoso. Eu posso provocar claro. mais uma discussão? Será que o Pegorari não identificou que, pela situação do clube... Aí eu tô fazendo uma projeção, não tenho informação. Mas você citou o seguinte, essa paz, essa tranquilidade que existe ou pode existir no vestiário. Será que o Pegorari não viu e falou: cara, tá muito tranquilo pra situação que a gente tá vivendo. Eu preciso colocar... Porque eu acho que se o Guarani cair, o Pegorari não vai embora. Ele vai ficar, diminui meu salário. Eu citei o Pegorari assim porque ele citou ontem também da identidade muito forte com o Guarani. Foi perguntado até o Ituano, que ele ficou 5 anos no Ituano. Teve uma hora que ele falou assim, eu quero escapar esse ano que vem, eu nem tô aqui mais pra reclamar. Dá uma dupla interpretação essa. Sim, dá. Você tira assim, eu quero salvar o Guarani, depois vocês me esquecem, eu mesmo vou embora. É só um exercício pra gente pensar, será que ele não identificou? Eu acho que não tem, tá? Porque eu conheço muito o Alan, pelo trabalho que ele fez no Vila, e eu acho que isso não acontece. Mas será que o Pegorari não viu que estava muito tranquilo para a situação do Guarani? Pode ser também, mas de qualquer maneira é um risco e é perigoso. Eu citei o Pegorari de ir embora, mas por figura, né, de linguagem, mas é porque eu fico incomodado o seguinte, isso acontece quando as equipes estão em crise. Na Ponte o Elvis deu declaração, tá? O goleiro quando toma frango. Vou falar dos jogadores de Campinas. Aí termina o jogo, o Guarani perde ou a Ponte perde, aí o cara vai no microfone da CBN pro Antônio Lupe e fala assim: não, que eu assumo a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade de ter perdido um pênalti. Eu assumo a responsabilidade de ter falhado num gol, de ter tomado um frango. Você assume a responsabilidade. Eu acho muito legal. Só que ano que vem, esse cara pode estar numa Série A, esse cara pode estar numa Série B, pode estar numa Série C, ele pode estar em outro lugar, menos em Campinas. E aí quem sofre com o pênalti perdido, com o frango, é o torcedor, que aí ano que vem vai enfrentar uma Série C de Campeonato Brasileiro, não sei quando sobe, porque eu acho que se as duas equipes de Campinas caírem para a Série C, eu não vejo condições de um acesso imediato, pelo menos a grosso modo, neste momento. Então, por isso que eu acho assim, é muito relativo, eu assumo a responsabilidade. Então fica no lugar do Paulo Kikuchi lá no que vem para enfrentar a Napolina, para enfrentar outros adversários aí. Fica no lugar de torcedores famosos do Guarani, no lugar de Washington Melo aí, para ver se vai jogar nesses interiorzão da vida. Então é complicado, é um negócio... Concordo em partes com o Pegorari,
E eu acho legal o posicionamento, mas num momento perigoso que a gente não sabe como que o vestiário reage. Agora, se o vestiário reagir bem, colocar esse fogo positivo para buscar a reação, tá aprovado. Ô, Fábio, não sei se você quer dar um pitaco ou só peço para ser rapidinho, por gentileza. Pode ter sido um tiro no pé também do Pegorari, né? Ele pode querer mostrar que tá inflamando o elenco, mas o elenco pode se voltar também contra ele, não publicamente, né? Mas dentro, parece também, não é o caso justamente do Pegorari, mas às vezes pode mostrar que está querendo sair da situação, ele se garante, mas os outros não estão garantidos, a culpa não é dele, entendeu? Então, para mim, pode ser que trabalhe contra isso o elenco. O elenco, eu acho que teria ter ter conseguido fazer essa reunião, né, esse debate dentro do vestiário, porque acaba sendo até uma coisa ruim para os outros jogadores, eles se livrando da culpa e indiretamente culpando os outros, né? A gente comentava aqui, né, fora do ar, mas não sei se o Fabião pode ajudar. O Pegorari, ele é cria do Palmeiras. Ele foi contemporâneo, não digo nem profissional, mas pelo menos de dia a dia com o Marcão goleiro, será? Quando tava na base? Tem o mesmo estilo. Isso que eu lembrei do Marcão quando a gente começou a dar entrevista. Naquele contra o Curitiba, que foi 6-0, ele chutou Só que era o Marcos do Palmeiras, né, velho? Não, mas aí a moral dele do Marcos é igual o Cássio, quando falou um monte, o Rogério Ceni. Aí tudo bem, né? O Pegorari tem razoavelmente uma identificação com o Guarani, mas não na mesma proporção. 11h50, já informações da Ponte aqui no CBN Esportes. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Vitória espetacular do vôlei Renata ontem para cima do Guarulhos no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. 3-1 com destaque para Bruno Lima, que foi o maior pontuador do jogo, para Adriano. Judson também jogou muita bola. E com essa vitória, Campinas está muito próximo de garantir uma vaga na decisão do Campeonato Paulista. O que é preciso? Vencer o próximo jogo que acontece em casa, no ginásio do Taquaral, no sábado, às 6h30 da noite. Eu vou só pegar aqui a respeito da troca de ingressos, quando ela começa, se não me engano é hoje. Deixa eu só informar aqui, ó. Isso. Daqui a pouquinho, hein? 12h30, troca de ingressos através do site voleirenata.com.br/torcedor para o jogo da volta contra o Guarulhos, que acontece em Campinas. Detalhe, se Guarulhos vencer, Golden 7 de ouro, que também será disputado no sábado. Sorte ao Vôlei Renata em busca de uma vaga na final do Paulista. Vai! Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Pedro Tourinho, prefeito. Você sabia que o seu voto pode mudar muita coisa? Se você ama Campinas, o seu voto muda o futuro da cidade. Se você está cansado dos mesmos há 12 anos na prefeitura, o seu voto muda isso. Se você está na fila interminável da saúde, o seu voto muda a saúde. Se você não aguenta mais o caos no transporte público no centro da cidade, o seu voto tem o poder de mudar tudo isso. Só o seu voto muda Campinas de verdade. Dia 6 de outubro, vote 13. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede.
CBN Esportes Campinas. Onze 54 informações da Ponte, Lupe. Com as coisas fora de campo. É o seguinte, é muito confuso, né, para o torcedor da Ponte entender essa questão, porque há alguns dias a Ponte anunciou que tinha a aprovação de um plano de quitação das dívidas junto ao CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF. Porém, a Ponte dividiu esse valor, que gira em torno de 18 milhões, para pagar no período até 10 anos. Só que o que acontece? A primeira parcela, ela venceu no final de setembro e a Ponte pediu um prazo maior, o que não foi aceito. Então, o que aconteceu? Gerou um novo transferban. A diretoria já está se movimentando para quitar isso o mais rápido possível, porque não há necessidade, nesse momento, da inscrição de novos atletas. O período de inscrição para a Série B já acabou, a janela está fechada. Então, a Ponte ela vai quitar esse valor, essa parcela, porque, primeiro, é um plano importante, é um plano que foi aí trabalhado pelo departamento jurídico para a Ponte ter aí uma tranquilidade para não sofrer essa penalidade em outra época, o que poderia interferir, por exemplo, na formação de um time, como aconteceu ano passado na Série B, a Ponte estava com transferban e perdeu aí um período da janela de inscrição. Então a Ponte vai pagar esse valor, não tem o valor da parcela, mas é um valor um pouco alto porque ficou congelado enquanto tinha essa negociação e isso gera também um pequeno aumento no valor. Então a Ponte vai pagar isso para tirar esse transferban e ficar livre quando puder contratar. A gente está falando aí do período de janeiro, na abertura da janela visando o Campeonato Paulista. A preocupação maior é resultado. A Ponte precisa vencer o Botafogo sábado, 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, confronto direto. O Botafogo está uma posição abaixo da Ponte, a primeira fora do Z4. A Ponte tem uma pontuação ruim, está ameaçada pelo Z4 e precisa vencer. E qual o time que vai jogar? Eu não tenho ideia ainda. O que o Nelsinho Batista vai fazer? Se ele vai colocar o Risso de volta na lateral esquerda, se vai manter o Inocêncio improvisado, se o Heitor tem condições de jogo, o Heitor Roca, se ele vai mudar a zaga, eu acho que vai mudar a zaga. Mas quem que ele vai colocar? Tem o Emerson, que não é o Santos, que é só o Emerson. Então, assim, tem muita coisa pra gente discutir durante a semana. Maravilha, 4 horas no Arena, a gente vai discutir amanhã com calma no CBN Esporte às 11 horas da manhã. Grande abraço a todos. Repórter CBN.